Bom, pessoal, agora nós vamos falar a respeito de distribuição normal. Então, nós vamos avaliar a questão da normalidade dos dados, tá? E o que é isso, pessoal? É avaliar se esses dados têm a característica de distribuição normal. Então, existem vários tipos de distribuição, tá? Mas aqui no Greenbelt nós temos que ter certeza que os dados que nós estamos trabalhando, tá, são dados normais, tá? Então, a princípio, pessoal, todos os dados, né, a maioria, pelo menos, dos dados que nós coletamos na natureza, 95% na verdade dos dados que nós coletamos na natureza, eles são considerados dados normais, tá? Dados de processo, dados de negócio, dados de serviço, indústria, enfim. 95% dos dados que nós conhecemos, né, dos processos que nós conhecemos, são considerados normais. Mas 5% não são normais, tá? Não constituem uma distribuição de dados normais, tá? Então, isso implica em quê, pessoal? Implica em dizer o seguinte, que se você errar essa avaliação, você erra muito, mas erra muito mesmo, então não pode errar essa avaliação. Então, a gente tem que excluir a possibilidade dos dados não serem normais quando nós estamos avaliando sistemas estatísticos, sistemas Seis Sigma, sistemas Lean, tá bom? Então nós temos que excluir a possibilidade dos dados não serem normais, tá bom? Então o que significa, né, pessoal, que os dados são normais? Isso significa que obedecem a uma configuração conhecida e previsível de dados chamada curva normal, também conhecida como curva de Gauss, ou distribuição normal, distribuição gaussiana. Então tem alguns nomes associados à distribuição normal, tá? Esses aqui são os principais, mas tem outros também, tá bom? Curva normal é a mais conhecida, tá? Então, curva normal ou curva de Gauss também, tá? No entanto, para a correta análise dos dados, a confirmação de normalidade é obrigatória, pessoal. Ela não é opcional, tá? Então, nós temos que, antes de iniciar uma avaliação de dados, iniciar uma avaliação de toda uma cadeia, de toda uma base de dados, nós temos que ter certeza que aqueles dados são normais ou não, tá? Então você pode se questionar, mas se os dados não são normais, o que eles são? Os outros 5%, o que eles são, né? Eles são isso aqui, pessoal, tá? Então, se o dado não é normal, ele pode ser uma distribuição exponencial, pode ser uma distribuição de student, pode ser uma log normal, uma Weibull, uma Q quadrado, tá? Isso para dados contínuos. O que são dados contínuos, né, pessoal? Aquilo que você pode medir, pressão, altura, comprimento, tá? É tudo dado contínuo. Tudo aquilo que tem casa decimal, nós podemos chamar de dados contínuos. E dados discretos, pessoal, tá? Dados discretos não, é aquele tipo de avaliação. Tá bom, tá ruim, tá na coloração ok, não está, tá? Então é uma avaliação discreta, uma avaliação sim ou não, tá? Mais ou menos, tá? Então, dentro das distribuições discretas, existem a distribuição binomial, a distribuição de Poisson e hipergeométrica. Então, você veja que os 5%, né, restantes caem nesses grupos aqui, tá? Então, você veja que quando cai nesse grupo diferenciado aqui, tem uma outra perspectiva de análise, são outras análises que nós fazemos. São parecidas com as análises da distribuição normal? Sim, são parecidas, mas não são iguais. São diferentes, são similares, mas não são iguais. Aí você pode se perguntar, mas então se eu avaliar tendo como base que não é normal, vou errar pouco. Não, você vai errar muito. Se você errar essa avaliação, você vai errar muito, tá? Então não cometa esse erro, tá? Tenha certeza inicialmente que os seus dados são ou não normais, tá bom? Então essa é uma dica, não, é uma recomendação obrigatória, tá bom? Muito bem, né, pessoal? O que é ser uma distribuição normal? Como nós sabemos que uma distribuição ela trata-se de uma distribuição normal, tá?
Então aqui nós vemos, pessoal, esses 7 itens aqui, tá? Para dar uma ideia do que é ser uma distribuição normal. Então, o primeiro item aqui, ó, 68,27% dos dados estão concentrados no primeiro desvio, tá? Então você veja que aqui, ó, nós temos um gráfico convenientemente construído dessa forma, né? Com 100 e desvio padrão igual a 10, tá? Que é para realmente a gente enxergar algumas coisas, tá? E aqui, né, pessoal, está a média, tá? A média dessa minha base de dados. Aqui está o meu primeiro desvio padrão, tá? Aqui está o meu segundo desvio padrão, tá? E aqui está o meu terceiro desvio padrão. Tanto para mais como para menos, tá, pessoal? Então, tanto para mais como para menos. E então aqui você veja que 68,27% dos dados estão concentrados no primeiro desvio. Então veja que aqui, ó, nessa parte verde aqui, onde está verde, concentram 68,27% dos meus dados. Nesta curva gaussiana aqui, nessa curva normal, tá? Muito bem. 95,45% dos dados estão concentrados no segundo desvio, nessa parte azul aqui, pessoal. Então, 95,45% dos dados estão nessa parte azul aqui, ou seja, nesses dois desvios padrão aqui, tá bom? Tá? Nesse aqui, ó, primeiro, segundo, né? Primeiro e segundo. Então, 95% dos dados estão aqui, ó, né? Nesse bloco aqui de mais 2, menos 2 desvio padrão, tá bom? 95,45% dos dados. E 99,73%, pessoal, estão nos 3 desvio padrão. E sobra aqui, né, pessoal, um pouquinho aqui fora dos 3 desvios padrão. Ou seja, 99,73% dos dados estão em 3 desvios padrão. Tá? Isso é o que determina a normalidade dos dados. Tá? Muito bem. Depois daí, né, pessoal, nós conseguimos calcular os desvios padrão, então tem uma média que é parecida com a mediana, você consegue calcular os desvios padrão também, tá? As caudas, né, pessoal, as caudas se estendem ao infinito, né? Então você vai ver, né, curvas, né, normais que são parecidas com isso. Ele tem a cauda muito longa, né? Então você tem ali, né, a cauda que fogem aos 3 desvios padrão, tá? Os dados podem serem descritos em média e desvio padrão, né? Nós já falamos isso aqui também, tá? E a curva é simétrica, né, pessoal? Normalmente uma curva normal é simétrica, ou seja, ela é espelhada, né? Ela tem essa característica, né, de ser relativamente simétrica, tá bom? Tem suas assimetrias também, né, pessoal? E ainda assim são consideradas normais, mas não pode ser muito assim, né, tá bom? Porque se for muito, ela cai em um outro tipo de distribuição, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai abrir, pessoal, esse arquivo aqui, né? Vocês abram, por gentileza, aí, né? Eu disponibilizei para vocês esse arquivo também, né? Exercício 6, teste de normalidade, tá? Então, vou pedir para que vocês abram esse exercício e nós vamos fazer o setup minitab aqui de extração de normalidade. Nós vamos verificar como que se faz, né? Extrai, verifica se os meus dados são ou não normais, tá bom? Então, muito bem, pessoal, vamos lá, né? Para o arquivo, tá? Vamos para o arquivo lá e vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Então, stat, teste de normalidade, tá, pessoal? Então, deixa eu até ampliar aqui para você, tá? Então, como é que a gente faz? Estatística básica e teste de normalidade, tá? Então, é aqui que nós vamos clicar nesse bloco aqui para a gente extrair a normalidade, tá? Então, vamos lá, estatística básica, teste de normalidade. Muito bem. Aí aqui, né, pessoal, eu vou ajustar o que eu preciso ajustar. Aqui eu vou pegar primeiro a variável do exercício 1, pessoal. Não, desculpa,
da normal aqui, pessoal. Tá? Então eu vou pegar a primeira aqui da normal, tá? Então eu vou pegar essa coluna aqui, a coluna normal, tá, pessoal? Eu vou avaliar esses dados aqui, ó, tá? Dessa coluna aqui. Então nós vamos avaliar isso. Nós vamos avaliar o que acontece com esta sequência de dados, tá, pessoal? Olha aqui, ó, a sequência de dados do C1. Nós vamos avaliar se essa sequência de dados é ou não é normal, tá? Então, nós vamos fazer isso dessa forma, né? Seguindo aquele aquele setup Minitab, tá bom? Então aqui o que tem que nós temos que setar aqui, né, pessoal? Linha de percentil nenhum. Agora, com relação ao teste de normalidade, pessoal, nós em Greenbelt, pessoal, tá? E nesse módulo, né, nesse módulo gratuito aqui, nós vamos falar sempre do teste Anderson-Darling, tá? Nós vamos falar sempre sobre o teste Anderson-Darling, tá? Aqui e no Green Belt, tá? Depois no Black Belt aí nós vamos fazer outros testes, mas por enquanto são esses dois testes, tá? Então eu ajustei essas duas condições, posso colocar aqui, pessoal, um cabeçalho, eu posso, né, colocar um cabeçalho, se você de repente quer colocar um cabeçalho aqui, você pode colocar, então vamos colocar aqui, por exemplo, gráfico normal. P-value, tá? P-value maior que 0,05. Só para vocês entenderem, tá? E aí nós vamos construir, pessoal, tá? Esse gráfico, tá? E aqui está construído, né, pessoal, o gráfico de normalidade, tá? Então esse gráfico de normalidade, ele apresenta-se inicialmente de forma gráfica para a gente. Veja como ele funciona normalmente ele vai se concentrando, né, junto à reta, essa reta vermelha aqui. Então, para ser considerado normal, visualmente, esses pontos dos dados, né, extraídos da sua base de dados, tem que estar concentrados, né, em cima dessa linha vermelha e às vezes sai um pouquinho, né? Ok, então você verifica que esses dados aqui, muitos dos dados estão acompanhando sim a linha vermelha, tá? Mas é só por aí que se verifica, pessoal, só visualmente você verifica a normalidade dos dados? Não, não é só visualmente não, você vai verificar numericamente aqui, ó. Nós chamamos de valor P, ou p-value, valor P, né? Que é o valor de Pearson, pessoal. Pearson foi um estudioso, né, que estudou muito bem, né, foi muito consistente nesses estudos estatísticos, tá? Então, quando nós determinamos que os dados são normais, ou seja, os dados estão acima de 0,05, desculpa, 0,05 são maiores que 0,05, nós determinamos que esta base de dados, esses conjuntos de dados estudados são considerados normais. Eles dizem respeito a uma distribuição normal. E é exatamente esse o caso, né, pessoal? Nós olhamos aqui, ó, e o p-value é de 0,538. Veja que está muito acima de 0,05, tá bom? Então aqui nós temos um grupo de amostras normais, pessoal, ou um grupo de amostra normal, tá? Tá bom, pessoal? Então vamos voltar lá, né, para os nossos slides e vamos analisar essa primeira análise aqui, né? Veja que aqui já está escrito aqui, né, pessoal? Olha só, tá? Se p-value for maior que 0,05, então os dados são considerados normais. É exatamente o caso desse gráfico aqui, tá, pessoal? Esse gráfico aqui diz respeito àqueles dados lá, tá, pessoal? Então você veja que o valor P aqui também é exatamente o mesmo, tá? 0,538, e essa distribuição é uma distribuição considerada normal, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Agora a gente vai fazer a avaliação do exercício 1 e exercício 2. Vamos lá, vamos voltar para lá, para o Minitab, e vamos avaliar o que acontece, tá, com os dados do exercício 1 e exercício 2, tá? Então, estatística básica, teste de normalidade. Agora nós vamos pegar o exercício 1 aqui. Vamos ver o que vai acontecer com esse exercício 1 aqui, tá, pessoal? Exercício
Vamos ver, vamos analisar a normalidade desses dados, se existe normalidade ou não, tá? Então, eu fiz a mesma sequência, tá? Não mexi em nada, tá, pessoal? Só selecionei exercício 1, né, que é a coluna onde tem os dados que eu vou analisar, tá? E continuo com o teste de normalidade Anderson-Darling e vamos dar um OK aqui, vamos ver, analisar o que acontece com esses dados. Bom, tá aqui, pessoal, né? Você veja que o Minitab já calculou, mas veja que, olha só, a nossa reta está aqui, a reta vermelha, e os dados, pessoal, já não estão mais tão em cima da linha vermelha como estava no gráfico anterior. Puxa vida, então você verifica que aqui visualmente você já poderia dizer que esses dados não estão muito normais, não estão bacanas, né, pessoal? Muito bem. Vamos analisar agora isso lá no nosso slide. Vamos analisar essa questão, né, pessoal? Tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. São os mesmos dados, é a mesma análise, tá, pessoal? Se você fizer aqui, ó, o setup Minitab aqui, você vai verificar que são os mesmos dados. Muito bem, tá, pessoal? Veja aqui o nosso valor P aqui, pessoal, ele é menor que 0,05. Olha, veja bem, ó, deixa bem claro, né? Tem que ser maior que 0,05. Tá? E aqui o valor está menor ainda que 0,005. Tá? Então está muito pequeno esse p-value aqui. Então o que nós concluímos aqui, pessoal? Que os dados, tá, do exercício 1 não são normais. Tá? Então você veja que aqui, né, tem aqui a avaliação aqui, ó, tá? Dados não normais. Tá? Então os dados não são normais. Muito bem, vamos lá para o exercício 2 agora. Vamos avaliar o exercício 2, né, pessoal? Vamos ver lá no Minitab como é que se comporta essa avaliação, tá? Do exercício 2, que é, na verdade, essa coluna aqui, né, pessoal? A coluna número 3, tá? Nós vamos avaliar os dados da coluna número 3, vamos avaliar a normalidade, vamos ver se tem normalidade ali, tá? Teste de normalidade, tá? Exercício 2, né? Da coluna número 3, tá bom? Tudo é igual, tá, pessoal? Só mudamos mesmo a coluna, tá? O teste Anderson-Darling continua. E vamos só alterar aqui para exercício 2, só para dar uma referência, tá? E vamos ver o que acontece com os dados, tá, pessoal? Olha aí, ó, o Minitab já gerou os dados e você consegue verificar que visualmente, pessoal, também temos problemas aqui, ó. Os dados não estão em cima da linha. Ou seja, visualmente você verifica que não se trata de uma distribuição normal, tá? Olha aqui o p-value também, tá muito pequeno, né, pessoal? Os dados aqui, o p-value deveria ser maior que 0,05 e não são também. Então vamos voltar lá e vamos analisar de novo, né, pessoal, essa questão de normalidade aqui no nosso slide aqui, tá? O que ocorre aqui, tá, pessoal? Olha lá, ó. De novo, né, eu tenho um p-value muito pequeno, né, pessoal? Então, novamente, não se trata de uma distribuição normal, tá? Poxa vida, né? Muito bem, né, pessoal? Agora vamos lá para a coluna 3, tá? Vamos para a coluna 3, vamos fazer o último exercício. Vamos analisar o último exercício, tá, pessoal? Que é exercício 3 daqui, tá bom? Muito bem, estatística básica e teste de normalidade. Agora do exercício 3, tá? E vamos ver qual é o comportamento disso aqui, pessoal. Tá? Olha só que interessante. Esse aqui eu acho que é um exercício muito interessante, tá, pessoal? Veja que ele está, graficamente, parece ser normal, né? Parece, porque está acompanhando aqui a reta vermelha. Tem alguns pontos fora aqui, né, pessoal? Mas, assim, a princípio parece ser uma curva normal, parece ser uma distribuição normal sim, né? E além disso, olha que interessante, o p-value, pessoal, é maior do que 0,05. Então, quer dizer, puxa vida, trata-se de uma curva, de uma distribuição normal. Será? Vamos ver, né, pessoal? A princípio sim, porque, né, os dados estão alinhados com a reta vermelha e o p-value
é acima de 0,05. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem aqui uma observação muito importante, pessoal, tá? Essa observação aqui é muito importante para a análise de dados, tá? Você veja que, embora, né, você tenha aqui os dados com o p-value, né, acima de 0,5, olha só, o número de amostras é muito baixo, pessoal. O meu N aqui, ó, é muito baixo, é só de 20. Então, o que nós concluímos com isso, pessoal? Que estudos com amostras com um N abaixo ou igual a 20, fica uma grande dúvida, tá, pessoal? O ideal é sempre aumentar o número de amostras para você conseguir ter a certeza de que os seus dados são ou não são normais, tá? Aí você poderia perguntar, mas e aí, professor? Esses dados são considerados ou não normais, né? Essa distribuição é ou não considerada uma distribuição normal? E aí a resposta é: não é considerada uma distribuição normal. Por quê? Porque o número de amostras não valida essa distribuição normal. Não dá para trabalhar com esses dados, não dá para ir para frente com esses dados. São dados não normais, tá bom? Então, com esse bloco aqui, pessoal, eu terminei de explicar para vocês, né, como se extrair se os seus dados são ou não normais através do Minitab, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Então, o que nós concluímos com isso, tá? Veja bem aqui, ó, tá? Essa questão aqui, ó, tá? O valor P maior que 0,05, então nós estamos falando de uma distribuição normal. Bacana, tá? Então aqui você verifica isso. Você vê aonde isso, pessoal? Lá no sumário, né? Lembra? Por isso que é importante saber construir o sumário, né, pessoal? Olha que o sumário já dá muita informação, né, para você. E uma das informações muito importantes, né, também, além de todas as outras, é o p-value, o valor P, o valor de Pearson, tá? Que está acima de 0,05. Então, essa distribuição aqui, tá, pessoal? É considerada uma distribuição normal, tá? Essa distribuição aqui, a da coluna 2, do exercício 1, tá? Então, nós avaliamos e olha só o que acontece, né, graficamente com ela, né? Veja que ela tá bem estranha, né, realmente, essa curva, né? Essa curva, ela tá muito esquisita aqui, né? E ela é uma distribuição não normal, né, pessoal? E você valida isso aonde? Aqui, ó, né? Veja que o p-value está muito menor, pessoal, do que 0,05, né? Mas o número de amostras é um número de amostras adequado, tá? Então, realmente é uma curva não normal, tá, pessoal? Aqui você tem, né, na coluna 3, o exercício 2, você tem também a avaliação, né? Você tem uma curva aqui, né? Graficamente também bem diferente, né, de uma curva normal. Lembram que ela tem que ser simétrica e aqui está bem assimétrica, tá? Isso já mostra que pode não ser uma curva normal, mas daí vocês tiram o p-value, né, pessoal? E o p-value confirma que realmente não é uma curva normal. Por quê? Porque o p-value está menor que 0,05, tá bom? Então essa distribuição aqui também não é normal, tá bom, pessoal? E o último exemplo, né, pessoal, que tem um número de amostra muito pequeno, né? Embora, sim, o p-value apresente, né, um valor acima de 0,05, mas o número de amostras é muito baixo. Então, esse contingente, esse número de observações, essa base de dados aqui, não dá para trabalhar, pessoal. Por quê? Porque ela tem muito poucas amostras, tá bom? Então, é assim que a estatística que nós utilizamos aqui, essa estatística básica, ela funciona e ela vai ser utilizada também, são os fundamentos da estatística, né, pessoal, para você trabalhar não só no Green Belt, mas também no Black Belt, tá? Agora, na sequência, nós vamos ver o último tópico, né, pessoal, o último assunto dentro desse módulo teste, que são
que são as distribuições acumuladas, tá bom? Então daqui a pouco nós vamos nos encontrar pela última vez, tá? Para falar sobre distribuição acumulada, tá bom? Espero que você esteja gostando muito, tá bom?